10.95 Guild Wars capítulo 283. No Tesouro Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco deu um passo à frente sem hesitar, curvando-se para cumprimentar o imperador. O pioneiro Draco cumprimenta Sua Majestade, o imperador, Sua Majestade a Imperatriz, os dois príncipes, bem como todas as pessoas dignas no tribunal hoje. Os olhos de todos se iluminaram e eles balançaram a cabeça. Este pioneiro em particular era realmente um sujeito bem educado que entendia a etiqueta real. A bela imperatriz que estava sentada ao lado do marido olhou para Draco com um fervor oculto. Seus olhos brilharam quando ela percebeu sua forma atraente, mas isso não era óbvio para nenhum espectador. Draco se sentiu estranho com isso. Se fosse antes, quando ele mal conseguia controlar sua aura de tentação, isso seria compreensível. Mas agora, mal estava ativo. Não poderia ser que ela estivesse extasiada com sua beleza crua. Claro, isso existia, mas não deveria ser o caso onde até mesmo uma imperatriz não pudesse resistir. Era um fato inegável que ela era de uma posição superior a dele, já que seus olhos de Kaelo não podiam ver através dela. Draco pensou sobre isso e verificou suas habilidades passivas. Então, ele quase teve vontade de dar um tapa na testa ao perceber algo que ele não tinha prestado atenção porque tinha sido praticamente inútil até agora. Charme, habilidade passiva. Efeito: aqueles do sexo oposto, bem como aqueles que são sexualmente orientados para você, ficarão extremamente encantados por você. Esta era uma habilidade não relacionada a combate que ele ignorou amplamente porque era oficial. Não levou em conta sua herança da Arcangel ou sua beleza natural. Como qualquer outra parte de habilidade de sua interface, ela funcionava com base em suas estatísticas, outras habilidades, efeitos de equipamento e outros enfeites. Em essência, mecânica controlada por sistema. Seu atributo carisma estava no máximo em 10 até agora, então seu efeito era quase inexistente. Sempre foi sua beleza natural e a aura de Arcangel que seduziu as mulheres, então esta foi a primeira vez. Ele atualmente tinha 70 pontos em carisma, o que era muito. Mesmo um bardo como Rambunctious não teria essa quantia no rank 1, a menos que se concentrasse nisso. No entanto, Draco sentiu que isso por si só não era suficiente para funcionar com uma mulher tão acima de seu posto. Então ele se lembrou do efeito de Devil's Guild e só conseguiu sorrir ironicamente. Além de livrá-lo de gastar os recursos do sistema, também aumentou os efeitos das habilidades mentais em 100%. Então, essa habilidade de charme estava funcionando com base no fato de que Draco tinha 140 pontos de carisma, não apenas 100. Não admira que a imperatriz irradiasse intensa luxúria. Naturalmente, Draco poderia descobrir sua intenção lasciva graças à sua herança de demônio com chifres. Também não era apenas a imperatriz, mas muitas outras mulheres olhavam para ele com paixão nos olhos. O imperador percebeu isso e sorriu. Parecia que este pioneiro era verdadeiramente uma tentação para as mulheres. Felizmente, sua amada imperatriz era uma mulher superior que não cairia na mera luxúria física. Como tal, ao contrário dos outros maridos que estavam com as suas esposas na corte, o imperador não se incomodou nem um pouco. Pioneiro, você deve entrar no portal que apareceu em nosso império e descobrir o que há dentro dele. Você está disposto a fazer isso? Sim, meu imperador. Posso receber mais detalhes sobre o portal? Qualquer coisa que me ajude a me preparar para o que está dentro. Draco perguntou com um tom humilde. O imperador assentiu. Por favor, siga meu camareiro real. Ele cuidará dos detalhes da sua missão e do seu pagamento. Por favor, faça o seu melhor pelo bem do Império Divino Gondimar, pioneiro Draco. O imperador disse cordialmente. Ele normalmente não era tão educado com estranhos, mas as maneiras afetadas e adequadas de Draco, seu porte profissional, sua beleza que lembrava ao imperador sua própria juventude e sua disposição de realizar essa tarefa sem se esquivar como um covarde impressionaram o imperador. Draco curvou-se profundamente mais uma vez para o imperador e levemente em direção à corte antes de seguir silenciosamente atrás do camareiro real. As mulheres da corte pareciam magoadas com a sua partida, enquanto os companheiros olhavam para ele com admiração. É claro que uma boa quantidade desses sujeitos olhava com infelicidade e desgosto por ele ter tentado indiretamente suas esposas. As esposas em questão receberam olhares severos e só puderam ficar em silêncio diante disso.
Não era culpa deles aquele sujeito ser como um espetinho de salsicha ambulante enquanto eles eram como feras famintas. Draco percorreu o enorme castelo enquanto seguia o camareiro real. Kyong-ki e Clarent foram colocados no espaço especial de seu inventário para montarias e animais de estimação de combate. Se estivessem fora, o encontro anterior não teria sido tão agradável. Draco também aprendeu a lição, então desligou a habilidade passiva Charme para evitar futuros contratempos. Ele certamente não queria acabar como o Diarmuid. Obrigado por ter vindo rapidamente, Pioneiro Draco. Este portal apareceu nas profundezas da masmorra do castelo, engolindo muitos prisioneiros que mantivemos lá trancados às 7 chaves. Os guardas também foram levados embora, deixando-nos preocupados com seu destino. As diversas equipes que enviamos até agora para investigar seu desaparecimento ainda não retornaram, então decidi procurar um profissional. O Chamberlain tinha um sotaque visivelmente britânico e, independentemente disso, se comportava com bastante humildade. Ele era possivelmente o segundo homem mais poderoso do reino depois do imperador, mas era muito fácil conversar com ele. Ele não deixou Draco andar atrás dele, mas caminhou ao lado dele, indicando que eles eram da mesma posição. Esse tratamento fez Draco respeitar o sujeito, mas não confiou nele de imediato. Ele não conhecia a história do Chamberlain de sua vida passada, então não poderia contar seu personagem imediatamente. Seus olhos de Kaelo reequilibrados eram inúteis em alvos acima de seu rank, então sua habilidade de sentir emoções negativas era a única coisa que ele poderia usar para julgá-lo. Ele não estava conseguindo nada nesse sentido, então só conseguia manter seu cinismo em mente. Draco fez mais algumas perguntas ao Chamberlain para averiguar do que se tratava essa missão, mas as respostas foram muito inconclusivas. Eles estavam tão cegos para os fatos quanto ele naquele momento. Afinal, foi por isso que o contrataram. Draco permaneceu em silêncio e atravessou o enorme castelo com o Chamberlain, indo cada vez mais fundo até que só restassem tochas para fornecer luz. Porém, Draco não precisava de nenhuma luz com seus olhos de Kaelo ao controle. Ele caminhou calmamente, embora o Chamberlain na sua frente estivesse lentamente ficando desconfortável com a pouca iluminação. Por fim, chegaram ao andar inferior, onde um único corredor revestido de granito levava a uma porta enorme. De cada lado da porta havia 2 guardas de elite vestidos de preto e quase pareciam invisíveis a olho nu. O Chamberlain acenou para eles e abriu a porta, levando Draco para uma prisão elaborada que estava vazia. Muitos guardas patrulhavam a área, pois havia muitos membros da Tradiskill aqui para investigar e pesquisar esta estranha ocorrência. O Chamberlain foi cumprimentado respeitosamente por essas pessoas, e elas observaram Draco com curiosidade. Muitos poderiam adivinhar que ele estava aqui para investigar o portal e então cumprimentaram também. Draco observou o chamado portal. Era um enorme portal que girava como um buraco negro, sem sequer revelar o que havia do outro lado. Não se podia deixar de sentir que, uma vez que entrassem, seriam engolidos pelo ventre do abismo, sem esperança de voltar à superfície. Draco inspecionou com os olhos de Kaelo e franziu a testa pesadamente. Ele viu vestígios de uma energia esbranquiçada vazando lentamente do portal, fundindo-se com a atmosfera da masmorra. A concentração era tão baixa que era quase inexistente, mas existia. Naturalmente, esta era a energia divina. Draco franziu a testa não por causa da energia de tal natureza estar do outro lado do portal. Afinal, esse era o tesouro de um deus verdadeiro, então qualquer coisa a menos seria vergonhoso. Não, o que o fez franzir a testa foi o fato de que a energia estava vazando. Felizmente, era tão pequeno que apenas pessoas sensíveis a ele poderiam senti-lo. Se alguém do calibre de Richmond viesse aqui, seria capaz de descobrir. O mesmo aconteceu com Hila, assim como com qualquer espécie angélica. Porém, por que motivo alguma dessas entidades viria aqui? De repente, o limite de tempo da missão fez sentido. Ao ritmo que a energia estava a vazar, ela ficaria concentrada em cerca de 1 ano ou menos. Naquela época, até um roedor seria capaz de perceber que algo estava acontecendo. A essa altura, o Império Divino Godmar definitivamente não permitiria que algum pioneiro externo investigasse o tesouro. Eles pagariam qualquer preço para explorá-lo e saqueá-lo completamente. Então, se ele ainda estivesse lá, não seria capaz de fingir que não obteve nenhum benefício. Então se transformaria em uma cena dele fugindo enquanto eles o perseguiam.
tudo para aproveitar o que quer que ele conseguisse. Em essência, ele absolutamente tinha que ter certeza de que realizaria tudo o que fosse necessário antes que esse momento chegasse. Draco sorriu e cumprimentou os outros companheiros e conversou um pouco com eles. Ele tinha que descobrir o quanto eles sabiam e tentar apontá-los na direção errada por todos os meios necessários. Vendo que eles sabiam de merda, ele ficou aliviado. Ele então anunciou que entraria no portal para explorar o que havia do outro lado, e eles cederam. Draco caminhou lenta e dramaticamente em direção ao enorme portal giratório, sua forma lembrando um pedaço saboroso caindo na boca de uma fera gigantesca. Isso deu arrepios aos caras daqui, e eles juraram nunca chegar muito perto disso. Eles só podiam orar por Draco e torcer para que ele não compartilhasse o mesmo destino dos que vieram antes. O Chamberlain também se sentiu assim e saiu da masmorra com uma expressão pesada. Este portal. O que existia do outro lado? Draco se uniu em uma campina que tinha lindas flores, grama verde e lindas árvores perenes. Era uma cena saída diretamente de uma arte conceitual moderna para os melhores jogos, algo difícil de apreciar no mundo real. Draco olhou para a esquerda e para a direita, mas só havia mais prados até onde ele conseguia ver. Ele então expulsou seu vazio de perfeição para avaliar o que estava ao seu redor. Com seu estado fortalecido, ele estava confiante de que poderia escanear até 150 quilômetros, o que era uma distância absurda. No entanto, o rosto de Draco mudou quando ele percebeu que só conseguia escanear até 1 quilômetro ao redor de seu corpo. O que o estava restringindo? A IA não declarou nada sobre tal limitação nos detalhes da missão. Na verdade, deveria ser completamente impossível suprimir o controle, já que era algo vindo de seu corpo. Era como se fosse sua linhagem, eles surgiram dele. A menos que a IA mexa em seu corpo, isso nunca deveria acontecer. Draco testou seu corpo de divindade e ficou confortado ao saber que ele permanecia perfeito, sem limitação. Foi apenas a capacidade do seu vazio de controle de criar um domínio ao seu redor que foi enfraquecido. Draco usou seus olhos de Kaelo para ver o que estava acontecendo e seu rosto mudou. Havia uma baixa concentração das partículas azuis verdeadas que constituíam energia mundana, sendo a maior parte delas as esbranquiçadas que constituíam energia divina. O que o chocou, porém, foi a pequena concentração de partículas douradas escuras que se moviam lentamente. Essas partículas foram seguidas pelas esbranquiçadas e azuis verdeadas, como um jovem mestre e seus bajuladores. O coração de Draco tremeu porque ele sabia o que eram. Essas partículas eram todas energia de origem e eram tão pesadas quanto uma tonelada de aço, apesar de parecerem tão pequenas e leves. Espere. Será que pode ser isso? De repente, Draco fez uma suposição ousada. Será que o deus do refinamento não era um deus verdadeiro, mas um deus origem? Guild Wars capítulo 284. O Pomar não poderia ser. Se o deus do refinamento fosse um deus da origem, não havia como Draco se qualificar para tal missão. Um deus origem era uma entidade que poderia destruir o plano principal por conta própria. Então como eles poderiam deixar seu tesouro para trás? Sem mencionar o fato de que os deuses da origem passaram todos os momentos de suas vidas estabilizando o universo em constante expansão. Como eles poderiam ter tempo para acumular riqueza, apenas para trancá-la em um tesouro para alguém roubar? Então como? Ah! Draco acenou com a cabeça quando percebeu de repente. Ele não estava esquecendo que havia um estágio entre o Deus verdadeiro e o Deus origem? Claro, era o Deus semi-origem. Em outras palavras, esse Deus do refinamento estava na mesma categoria do pai de Ikari. Eram entidades capazes de produzir pequenos fragmentos de energia de origem. Definitivamente não o suficiente para estabilizar o universo ou destruir um avião, mas certamente o suficiente para suprimir todos os deuses verdadeiros. Mesmo uma molécula de energia de origem poderia fazer com que todas as energias inferiores do universo a seguissem como um cachorro, então a lacuna era clara. Assim como a energia divina suprimiu brutalmente a energia etérica, o mesmo também aconteceu com a energia divina assim que encontrou a energia de origem. Draco engoliu em seco de repente. E pensar que ele foi corajoso o suficiente para expandir seu vazio de perfeição desenfreadamente quando entrou. Ele se sentiu sortudo porque a única coisa que aconteceu foi uma pequena limitação. Se o seu vazio de perfeição tivesse sido danificado de alguma forma, as consequências seriam terríveis. Ao contrário de sua magia subjetiva,
que dependia apenas de sua concentração e força de vontade para funcionar. Seu vazio de perfeição estava diretamente conectado ao seu cérebro, uma expansão de seus sentidos e ondas cerebrais sobre uma área para governá-lo. Se ele fosse ferido ao usar magia defensiva como escudos de mana, ele sentiria dor, mas sua resiliência a tornava insignificante em pequenas quantidades. Sem falar no fato de que a magia subjetiva era um meio externo, então o dano sofrido seria baixo. Se o seu vazio de perfeição fosse quebrado, ele poderia se transformar em um vegetal. O melhor cenário seria que ele ficaria nocauteado por um longo período, e o pior cenário seria que seu cérebro se transformaria em sopa. Claro, isso também significava seu corpo real na cápsula. Ao contrário de outros, Draco sempre possuía uma conexão mais íntima com o sistema, e foi assim que ele desbloqueou sua linhagem, e foi também por isso que a cerimônia de ascensão foi tão perfeita. Ele certamente poderia se recuperar de tais danos com sua vitalidade das heranças do demônio com chifres, ou com a matriz do deus serpente das heranças do deus serpente, eternidade de Ouroboros. No entanto, qualquer um deles exigiria um alto preço a ser pago, provavelmente fazendo queimar a fonte de linhagem e toda a energia de sua linhagem para sobreviver. Esperançosamente, nunca chegaria a esse ponto. Draco convocou Kyong-Ki e Clarente. Os dois companheiros saíram e observaram a área cuidadosamente. Draco já havia informado os detalhes de sua missão, então eles estavam levando o assunto a sério. Clarente tinha sido um deus verdadeiro na era antiga e Kyong-Ki era o único filho de um deus verdadeiro, que se tornou Rank 7 apenas por comer e dormir. Se ele atingisse seu auge, ele poderia até atentar à divindade. Os dois tinham conhecimento suficiente sobre a divindade, bem como sobre entidades divinas, para saber quando levar a sério e quando brincar. Como tal, eles seguiam Draco silenciosamente na maior parte do tempo. Draco se concentrou e tentou encontrar qualquer sinal de vida além de organismos estáticos como árvores. Sua supressão de 1 km para o vazio da perfeição foi realmente uma chatice aqui. 1 km no mundo real ainda era uma distância muito boa, mas em um jogo como Boundless, onde tudo era ampliado em quase 1000% em termos de distância, era tão útil quanto ter apenas 3 metros no mundo real. Draco mudou para seus olhos de Kaelo e descobriu que funcionavam bem. Na verdade, para sua alegria, parecia que eles foram fortalecidos aqui. Ele podia ver muito melhor do que fora, pelo menos depois do reequilíbrio. Draco tentou adivinhar por que isso acontecia, e seu primeiro pensamento foi devido à localização. Seu segundo palpite foi devido aos fragmentos de origem e energia flutuando. Certamente como um deus origem na tradição de Boundless, os olhos de Kaelo seriam mais poderosos quando em uma área onde tal energia existisse. Infelizmente, Draco não conseguia usar ou absorver ativamente tal energia, pois não tinha ideia de como. No entanto, apenas esse efeito foi bom o suficiente. Ele apenas manteve seu vazio de perfeição no modo passivo para ter certeza de que não seria emboscado por nenhum monstro que estivesse por perto. Ele procurou por assentamentos, locais ou pontos de referência com seus olhos de Kaelo. Apesar de seu buff, isso era muito difícil de fazer neste lugar. Não foi tão tranquilo e fácil como na Flora and Fauna Unique Quest. Ainda assim, Draco conseguiu identificar 3 locais que se encaixavam em sua busca. O primeiro era um grande jardim que continha milhares de reagentes. A maioria deles era Epic Rank, enquanto pouco menos de um quarto eram Legendary. O que abalou sua alma foi que havia até alguns divinos lá, destinados à alquimia e outras habilidades comerciais. Se ele pudesse agarrá-los, os tipos de poções que ele poderia fazer naquela época abalariam o mundo. O segundo local era um caminho estranho com muitas árvores balançando suavemente. Seus galhos estavam cheios de frutos maduros de diferentes qualidades, sendo mais ou menos do mesmo nível daqueles do jardim. Este era um pomar que tinha frutas destinadas à fabricação de cerveja. Se ele pudesse obtê-los e usá-los em diversas bebidas e sucos, sua garganta nunca mais ficaria seca. A área final era um pasto para animais. Lá, Draco viu muitos animais de diferentes classes. Não havia animais comuns como vacas ou ovelhas. Cada animal havia pelo menos um monstro de rank 2, com alguns sendo de rank 3. Depois de alguma observação, ele contou um total de 10 de rank 4. Se ele pudesse matá-los, sua carne poderia ser usada para cozinhar, sua pele para trabalhar couro e suas partes para várias outras habilidades comerciais que precisassem.
Mesmo tendo visto tudo isso e ficado tentado, Draco não se atreveu a correr para nada. Ele sabia em seu coração que se quisesse o solo ao redor desses 3 locais, teria que enfrentar algum tipo de provação. Este foi um tesouro deixado pelo Deus do refinamento da semi-origem. Parecia que era voltado para a elaboração, mas ele tinha certeza de que os testes seriam em forma de combate. Afinal, em certo nível, até mesmo os mestres do Tradeskill teriam que recorrer ao combate. Como sempre dizem, era o poder pessoal que decidia a posição de alguém. No mundo real, isso foi silenciado graças à sociedade e à lei, mas em um mundo onde existiam estatísticas e habilidades, onde um humano podia realizar proezas que nenhum ser humano real poderia, as coisas ficaram complicadas. Draco ponderou sobre sua próxima escolha. Ele deveria tentar uma dessas 3 tentativas. Ele certamente poderia usá-lo para testar sua viabilidade em saquear este tesouro até o fim. Afinal, ele tinha algumas dúvidas. Se tivesse a chance, ele não hesitaria em arrancar os ladrilhos e desmontar a decoração das paredes deste lugar, mas as coisas não seriam tão fáceis. Era mais que ele pudesse reivindicar a grande maioria das coisas, mas uma boa quantia teria que ser deixada para trás devido a limitações de tempo. Seja qual for o caso, ver para crer. Como tal, ele informou seus 2 companheiros de sua escolha e piscou para aquela área que havia descoberto com seus olhos divinos. Felizmente, foi apenas o seu vazio de perfeição que foi suprimido. Seu equipamento e habilidades eram bons, o que foi um alívio. Ele precisou de cerca de 4 piscadas para chegar ao local do pomar, que escolheu como seu primeiro local. Naturalmente, isso não foi feito por diversão. Foi apenas porque um pomar como este lhe daria um aumento de poder de uma forma muito pequena, através de um item que normalmente era esquecido. Passivo 1. Ressonância da natureza. Todos os atributos são aumentados em 30% quando em uma área florestal. A regeneração de saúde é permitida durante o combate e é aumentada em 100%. Esta era uma habilidade passiva do coração da floresta, que ele usou mais por sua habilidade ativa para convocar o exército de monstros da madeira do que por sua passiva. No entanto, agora, isso faria dele um deus da regeneração no nível de Lorde local quando fundido com sua superioridade dracônica de sua classe. Ter suas estatísticas aumentadas em 30% provavelmente anularia a penalidade de nível. Quanto ao dano e à supressão da defesa, não havia como evitar isso, então ele só podia esperar pelo melhor. Draco chegou ao pomar com Kyong-Ki e Clarente a reboque. Os dois estreitaram os olhos quando viram as guloseimas no pomar, mas não avançaram. Eles sentaram-se com Draco e fizeram algumas especulações e teorias sobre como seguir em frente. Foi realmente bizarro ver esses 3 sujeitos sendo tão sérios pela primeira vez, mas depois que Draco lhes disse que havia fragmentos de energia de origem, eles perderam a vontade de jogar. Até que conseguissem encontrar uma zona segura, prefeririam limpar o que estava à sua frente. Embora como montaria, e como mascote de combate, pudessem ser revividos, eles certamente não queriam morrer. Draco também não queria isso. Eles não possuíam espíritos imortais, então seu método de reavivamento foi verdadeiramente doloroso e consumiu recursos. A maioria dos jogadores da linha do tempo anterior simplesmente deixaria suas montarias ou animais de estimação de combate para morrer, a menos que já tivessem atingido um certo nível de poder. Depois de avaliar o que deveria ser feito, os 3 entraram no pomar. Imediatamente, o mundo atrás deles tornou-se um borrão, como se o pomar existisse no único lugar real e tudo lá fora fosse mal renderizado, com gráficos de fundo inacessíveis, como em um jogo antigo dos anos 2000. Isso era algo que o trio esperava, pois era meio previsível. O que eles não esperavam, porém, era que o pomar pareceria muito diferente por dentro em comparação com o exterior. Quando estavam lá fora, eles não tinham visto nenhuma outra forma de vida no pomar, mas agora havia centenas de feras que passeavam, ocasionalmente mastigando uma fruta. Eles eram uma mistura de feras predadoras e presas, e pareciam fazer parte do ecossistema deste pomar. O pomar em si parecia ser 3 vezes maior do que parecia do lado de fora, abrangendo mais do que todas as terras do paraíso. Mesmo que não houvesse feras por perto e Draco pretendesse colher todas as frutas aqui, levaria mais de um mês para fazê-lo normalmente. Isso o deixou duplamente certo de que era impossível levar tudo de uma vez. Contudo, Draco não se incomodou. Na verdade, ele até sorriu amplamente, pegando o arco ok, bem como a flecha Apoenix Cri.
Clarente subiu nas costas de Kyung-ki, enquanto o próprio Kyung-ki assumiu uma pose predatória. Afinal, eles eram intrusos nesta zona, então as feras próximas começaram a se aproximar deles com intenções maliciosas. Não foi possível para eles deixarem Draco e companhia invadir seu território, então uma luta era inevitável. Houve um período de silêncio visivelmente longo enquanto ambos os lados se entreolhavam, tensos e prontos para lutar. Cada um deles estava esperando que a outra parte cometesse um pequeno deslize e então a luta começaria. No meio da multidão de monstros, Draco foi capaz de usar seus olhos de Kaelo para identificar alguns graças ao seu estado fortalecido. Nome: Lich Stalker. Monstro de nível especialista nível 74 HP, 750.750.000 Nome: Killer Boar. Monstro de classificação de especialista nível 72 HP, 710.710.000 Nome: Ferocious Charger. Monstro de classificação de especialista nível 76 HP, 790.790.000 Nome: Long Snapper. Monstro de classificação de especialista nível 73 HP, 730.730.000 Nome: Silent Spinner. Monstro de classificação de especialista nível 70 HP, 700.700.000 Guild Wars Capítulo 285. O Pomar 2. O Lich Stalker parecia uma pantera negra, só que seu pelo oscilava entre visível e invisível, o que significa que ele poderia se camuflar. Além disso, tinha olhos vermelhos e dentes na escala de um tigre dente de sabre. O javali assassino era um javali enorme que parecia frenético. Tinha presas longas e afiadas, uma juba de pelo preto e pernas curtas, mas poderosas. Estava ligeiramente espumando na boca devido à sua intensa sede de sangue. O Ferocious Charger era um grande monstro parecido com um rinoceronte com pele de aço, um longo chifre para empalar inimigos e pernas poderosas que eram menos atarracadas do que as de um rinoceronte real, mostrando que sua capacidade de aceleração não seria baixa. O Long Snapper era uma enorme piton ainda mais longa que a King Cobra. Tinha asas curtas nas costas e suas escamas brilhavam com uma miríade de cores reflexivas. Suas presas eram longas e afiadas, liberando um veneno enagrecido enquanto sibilava. Quando esse veneno atingiu a terra, ele a corroeu facilmente. O Silent Spinner era uma aranha grande que não era como as típicas tarântulas peludas. Tinha um exoesqueleto mais firme e brilhante, de cor preta. Suas pernas não eram gordas, mas finas e afiadas, como as garras de um louva-a-Deus. Existiam muitos mais no pomar que não se juntaram a este seco porque estavam longe demais para se importar. O coração de Draco ficou calmo, mesmo estando cercado por centenas de entidades de Rank 2. Se houvesse Capitão Rank ou superior, ele seria extremamente pressionado para fazer qualquer coisa, mas os que o enfrentavam eram apenas especialistas. Eles seriam perfeitos para testar os poderes de sua classe divina. Foram seus números que fizeram as coisas parecerem sombrias. Draco decidiu dar apoio por trás, já que Clarente poderia voar alto e deveria ser ágil o suficiente para evitar a maioria dos ataques. Kyung-ki concordou em atuar como tanque, já que eles não poderiam prejudicá-lo de qualquer maneira. Ele manteve a defesa de uma entidade de Rank 7. Então nenhum monstro abaixo do rank 7 em todo o tesouro poderia prejudicá-lo. Os monstros se aproximaram lentamente enquanto a tensão aumentava. Os sons da respiração leve das várias feras, bem como seus passos lentos e gentis, coloriam a atmosfera. De repente, Draco disparou a flecha Poenix Kree e ativou sua habilidade ativa. Ativo 1, Fogo Escarlate. Ative esta habilidade para adicionar um efeito de desintegração por imolação à ponta da flecha. Tempo de espera, 1 minuto. A flecha se moveu tão rápido desde que ele usou sua técnica Starshot para ligá-la. Enquanto ainda estava no nível 1, o segundo nível estava 50% completo após sua luta com o Magikind. Agora, com as passivas de sua nova classe, ele reforçou uma das habilidades mais importantes de Draco, que aprimorou seu talento. Insight, habilidade passiva efeito. Você é capaz de adquirir novos conhecimentos e técnicas 3 vezes mais rápido ao aprender com outra pessoa e 2 vezes mais rápido ao criá-los você mesmo. Com sua maior acuidade mental, bem como o aumento de 100% do Devil Skill, ele foi capaz de criar suas próprias técnicas 4 vezes mais rápido. Isso, aliado ao seu já elevado talento, fez dele um monstro. No entanto,
Isso não teve nada a ver com a batalha que estourou no momento. No instante em que a flecha atingiu um dos Ferocious Chargers, ela imediatamente pegou fogo e rugiu de dor. Foi como tiro antes de uma corrida, quando o conflito eclodiu imediatamente. Clarente rapidamente subiu ao céu e começou a disparar sua chama. Seus alvos eram os monstros vulneráveis ao fogo, como os Silent Spinners. Ele poderia ser um dragão vermelho de sangue puro, atualmente no rank médio, mas isso não mudava o fato de que em termos de combate, ele estava na mesma situação que Draco. Como rank 1, ainda era difícil lutar contra tantos monstros de rank 2 ao mesmo tempo. Os Silent Spinners pareciam tê-lo reconhecido como seu alvo também, já que eram os únicos monstros deste grupo com ataques à distância. Eles deslizavam rapidamente, disparando teias e redes com suas fieiras. Clarente evitou esses ataques e queimou alguns outros com seu sopro de chamas padrão. Devido ao grande número de fiandeiros, ele ficou quase imediatamente preso em uma situação em que se viu incapaz de fazer qualquer coisa além de se defender continuamente. Quase todos os momentos foram gastos esquivando-se ou queimando teias sendo disparadas contra ele com uma precisão irritantemente afiada. Então Clarente estava tecnicamente fora da luta, mas os Silent Spinners também estavam. Kyong que estava passando por momentos ainda mais difíceis. Ele não tinha ataques à distância como Clarente, então teve que confiar em suas garras e força insana para lutar. No entanto, como ele nunca deveria deixar a missão única de flora e fauna, o sistema limitou sua força para igualar a classificação de Draco, então seu poder só aumentava sempre que Draco subia de classificação. Kyong que atacou os Lich Stalkers, que também eram uma espécie felina, e os Killer Boars. Os Lich Stalkers eram extremamente ágeis e facilmente evitavam seu ataque enquanto colocavam alguns dos seus próprios. O dano que causaram a Kyong que era inexistente, mas era irritante. Ele odiava especialmente a dor, pois eles o mordiam e arranhavam seu pelo. O pior foi que seus ataques criaram aberturas para os javalis assassinos atacá-lo. Suas presas afiadas não conseguiram sequer perfurar sua pele, mas a dor da colisão, bem como a força dela, o derrubaram e arruinaram sua postura. Os Lich Stalkers então saltaram para atacá-lo pesadamente até que ele rugiu e os acertou. Ele causou apenas 300 de dano com um único golpe, e isso o desanimou. Ele foi continuamente reprimido por esses monstros, especialmente pelos javalis assassinos, que cronometraram seus ataques extremamente bem. Isso deixou os Longsnappers e os Ferocious Chargers para Draco lidar. Ele foi capaz de fazer isso com alguma aparência de firmeza. Seus tiros foram direcionados principalmente aos Ferocious Chargers, e como eles foram agrupados, o passivo Sonic Wave causou um dano sonoro a eles. O dano total foi de 2000 com cada tiro que Draco disparou. Com sua cadência de tiro de 3 por segundo, ele causou 6000 de dano aos Ferocious Chargers. Felizmente, as armas lendárias não tinham estatísticas e o dano causado ao usar seus efeitos era calculado de forma diferente. Caso contrário, ele teria sorte se causasse 200 de dano com sua passiva onda sônica. Enquanto Draco suprimia os Ferocious Chargers, ele teve que evitar os ágeis e perigosos Longsnappers. Como tal, ele afastou os Ferocious Chargers e os Longsnappers de Kyong-Ki e Clarente. Aqueles dois já estavam passando por momentos difíceis, então era melhor que ele se afastasse deles para reduzir a pressão. Se alguns dos Ferocious Chargers ou Longsnappers mudassem de alvo, as coisas ficariam realmente complicadas. Quando ele estava suficientemente longe, Draco parou e liberou sua aura dracônica. Seus olhos até se transformaram em fendas serpentinas enquanto ele olhava para os Longsnappers e rugia. Espécies inferiores, obedeçam ao seu ancestral. A aura explodiu como uma onda. Para os Ferocious Chargers, foi como uma brisa fresca que não os deteve, mas para os Longsnappers, parecia a onda de choque de uma explosão. Eles foram atirados ao redor, sendo obrigados a se contorcer no chão de dor. Como membros da família das serpentes, eles não eram muito inferiores na hierarquia, mas não eram nada para um dragão negro. Esta foi outra fraqueza das linhagens. Se você tivesse um poderoso, isso seria ótimo. Mas enquanto existisse uma linhagem da mesma categoria, família, você seria transformado em um brinquedo fraco na frente deles se eles explodissem. Neste momento, Draco poderia suprimir quase todas as serpentes como um dragão negro, mas se ele encontrasse um deus dragão ou um dragão primogenitor,
Eles também poderiam torná-lo inútil com facilidade. Era uma faca de 2 gumes. Com os long snappers resolvidos, Draco focou o fogo nos Ferocious Chargers. Cada tiro foi alimentado pela técnica Starshot, que aumentou sua taxa de tiro, bem como a velocidade de suas flechas, aumentando bastante o dano. Cada tiro também o aproximava cada vez mais da conclusão do nível 2. Dos 50% iniciais, Draco rapidamente alcançou 55% em menos de 10 minutos de batalha. Ele havia matado a grande maioria dos Ferocious Chargers apenas contando com o passivo Sonic Wave, bem como o Vermilion Fury ativo de vez em quando. O dano inicial foi sua chave para o sucesso, já que a supressão de rank tornou seu poder muito mais fraco. Se ele tentasse usar suas espadas para lutar, não seria tão fácil como agora. Foi apenas o passivo Sonic Wave que o salvou, bem como sua habilidade de suprimir os long snappers. É claro que nenhum dano real foi causado a eles, e eles resistiram lentamente à supressão de sua linhagem ao longo do tempo. Alguns dos mais fortes entre eles já estavam de barriga para baixo e tentavam deslizar em direção a ele para atacar. Draco teve que se afastar mais uma vez, pois não podia se dar ao luxo de dividir sua atenção entre eles. Os Ferocious Chargers não foram incomodados por sua linhagem, então foi apenas o poder bruto de suas flechas que foi capaz de derrubá-los e interromper seu impulso. Se ele cometesse um único erro e permitisse que um deles ganhasse velocidade, ele seria forçado a um estado passivo como Kyong-Ki e Clarent, o que sinalizaria seu fim. Ele não usaria sua forma de dragão, demônio ou diabo facilmente, pois tinha apenas 30 segundos para cada uma delas antes de ter que esperar um dia para que ela voltasse. Ele não tinha certeza de que tipo de inimigos enfrentaria mais tarde, então era melhor manter isso como um triunfo. Vendo que Clarent e Kyong-Ki ainda estavam sendo reprimidos, Draco se aproximou deles e ativou uma de suas habilidades raciais recém-adquiridas. Bênção do Anjo. Bênção do Anjo, corrompida, habilidade ativa efeito. Envia um debuff aleatório para todos os inimigos em um raio de 16 km. Não pode ser dissipado. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 30 minutos. Um pulso enegrecido foi emitido de seu corpo e passou por todos os inimigos dentro do alcance da habilidade. Todos foram afetados por vários debuffs, variando de menor confuso ao menor fome. Isso imediatamente mudou muito a situação, já que Clarent foi capaz de escapar de seu cerco e atacar alguns dos fiadores silenciosos enfraquecidos. Ele rapidamente usou Flamepilar neles e adicionou uma Fireball ao pacote. Seus ataques já eram potentes e, com o aumento de dano, ele destruiu mais de 30% de seu HP de uma só vez. Clarent também não tentou lutar à distância desta vez. Ele se lançou e usou suas garras e também seus dentes para rasgá-los e despedaçá-los. A carapaça dos Silent Spinners era muito mais resistente do que a de um aracnídeo comum, mas era como papel para um verdadeiro dragão. Sangue esverdeado espirrou quando seus exoesqueletos foram rasgados e seus tórax foram cortados. Com gritos estridentes, esses Silent Spinners tentaram lutar contra Clarent, mas ele provou ser muito ágil. O cerco anterior elevou seu estado de alerta ao máximo, e seu sentido de combate atrofiado por estar em forma de alma por tanto tempo estava lentamente sendo recuperado em seu novo corpo. Os dragões eram feras inteligentes e eram tratados como NPCs pelo sistema, mas no final das contas, ainda eram uma espécie bestial. Como tal, sua ferocidade cresceu durante a batalha, permitindo-lhe agir de forma mais rápida, inteligente e cruel do que o normal. Eventualmente, Clarent teve que se afastar dos Silent Spinners que ele estava atacando quando aqueles com debuffs relativamente mais leves começaram a atirar nele. A parte boa é que os tiros perdidos atingiram seus aliados e saltaram, então Clarent sorriu maliciosamente. Ele então bateu as asas e mergulhou em direção ao bando de monstros que agora atiravam para enfrentá-los de frente. Ele usou seu sopro de chamas desenfreadamente, o que danificou esses monstros e enfraqueceu sua habilidade especial. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.